Muito bom dia, boa tarde. Meu nome é Alexandra Figueiredo, eu sou a vossa professora da parte de Seminário 3, também nesta aula assíncrona. Eu equacionei que realmente uma das coisas que às vezes os alunos têm dificuldade em desenvolver é aplicar aquilo que são as novas ferramentas que estão ao nosso dispor, nomeadamente a inteligência artificial no tratamento de dados, na análise dos resultados que vocês vêm recolhendo para o vosso doutoramento. É por isso que, neste caso, aquilo que nós iremos tratar aqui nesta aula síncrona é uma pequena aproximação de uma plataforma que me parece bastante interessante, que vocês podem facilmente utilizar para incrementar a vossa análise no doutoramento. Neste sentido, a plataforma em questão, ela é o notebook. Eu vou partilhar aqui convosco para vocês poderem ver. É um notebook LM, por isso vamos tentar aqui compartilhar a nossa tela, o nosso ecrã. E já com certeza já conseguem ver esta plataforma que às vezes não é assim tão conhecida quanto outras plataformas de IA, me parece bem conveniente quando realmente nós pretendemos ou nós queremos trabalhar os nossos dados. Claro que existe uma ética profissional, existe todo um conjunto de regras que nós devemos atender quando trabalhamos com a inteligência artificial, mas de todo, a inteligência artificial é uma ferramenta que deve ser excluída do nosso trabalho. Ela deve ser incluída, ela deve ser trazida nas suas potencialidades, de forma a permitir com que realmente nós possamos alavancar, incrementar, realizar, ir mais fundo nas análises que queiramos vir a desenvolver. Por isso, o notebook LM, este como aqui refere, é um parceiro de investigação e pensamento. É relativamente simples e pode ser facilmente utilizado. Quando vocês entrarem dentro do site do notebook LM, basta chegar aqui e clicarem como experimentar. Existem outras opções cá em baixo que vos ajudam, nomeadamente como é que vocês carregam. Tem aqui um pequeno vídeo para vocês ficarem com uma relativa percepção de como é que as coisas funcionam. Algumas estatísticas espontâneas também podem ser feitas relativamente ao vosso trabalho, àquilo que vocês estão a produzir. Por isso, você tem aqui ah, proponho que vocês explorem um pouco este programa, e sigam os passos que eu, neste exemplo, vos vou colocar e que me parece bastante interessante. Por isso, vamos aqui experimentar o nosso notebook LM. E ele funciona de forma relativamente diferente daquilo que vocês, que são as plataformas de inteligência artificial que estão habituados, por exemplo, como o caso do Copiloto, ou, por exemplo, o GPT, ou outras coisas do género. Por isso, a ideia é que realmente vocês possam trabalhar sobre artigos, sobre documentos, sobre tabelas que vocês venham a desenvolver. Vêm aqui e fazem criar novo bloco. Cada vez que vocês criam um novo bloco, vocês vão observar que ele vai criar, digamos, uma pasta. É a pasta da vossa pesquisa, da vossa investigação. Eu tenho, por exemplo, aqui pastas associadas a sítios arqueológicos, associados, por exemplo, à análise de dados de ADN, destes sítios arqueológicos, análise, por exemplo, do âmbito da museologia, do património. Por isso, cada vez que vocês carregam um novo bloco de notas, tenham atenção que vocês vão criar esta nova pasta e todas as informações que vocês vão trabalhar dentro desta pasta vão ficar aqui guardadas. Por isso, criar novo bloco de notas é o passo seguinte. Logo de seguida, o que é que ele nos pede? Ele abre-nos um esquema, um quadro, em que pede para nós carregarmos as fontes que queiramos trabalhar. Neste caso, eu vou dar-vos um exemplo vou carregar aqui, por exemplo, um artigo que foi publicado, neste caso,
ele automaticamente, quando uma pessoa carrega o artigo, ele assume para ali. E eu quero ainda adicionar um conjunto de dados, que estes dados até estão a ser trabalhados por uma colega vossa, doutoramento. Tenho que fechar isto aqui, ir aqui. Ele está aqui, esta tabela de resultados, mas vejam que esta tabela de resultados ela está em Excel. E como tal, nós temos, ele não aceita Excel, nós temos que o transformar num PDF. Por isso, aquilo que eu pretendo é pegar num artigo que já foi publicado, que tem alguns dados que eu quero, algumas regras que ele quer que ele perceba, e depois todo um conjunto de dados que foram recolhidos, associado aos vários conselhos do território português que se encontram, neste caso, na zona costeira, e é com este conjunto de dados que foram levantados em campo, que tem desde a tipologia, a cronologia, o nível de risco existente, que está associado depois com os dados que provieram do Instituto Português do Ambiente, tem descrições, tem URLs em termos de links, por isso tem um conjunto de informação proveniente de uma base de dados, mas como eu não o posso trabalhar em Excel, eu vou transformá-lo então em PDF. E é isto que eu peço que vocês guardem todos os documentos que vocês quiserem integrar dentro do notebook, passem-nos para PDF. Então vamos ver aqui onde é que está o nosso PDF. Aqui em baixo. Eu vou deixar que ficar com o mesmo nome e vou deixá-lo assim gravado. Vou fechar, dizer que não pretendo guardar nada. Tenho agora aqui, para além da tabela de resultados, vou ter o documento, tabela de resultados, em formato PDF. Para que percebam, o artigo que eu introduzi no notebook LM foi um artigo, como eu estava a dizer, já publicado, mas que diz simplesmente respeito à parte das zonas de arriba. Ora, para que vocês percebam, este é um trabalho de um projeto que ocorre desde 2023, em que a nossa intenção é tentar perceber quais são os sítios arqueológicos que se encontram em zonas de alto risco de virem a ser destruídos nos próximos 50 anos. E com base nisto, todos eles a cerca de 100 metros da costa, e com base nisto, ele acaba por dar aso à presença não só de um conjunto de resultados que estão explanados naquela tabela Excel, como há alguns artigos que, entretanto, já foram publicados. Este é um exemplo do caso, já foram publicados outros que nós iremos ver. Por isso, neste caso aqui, este artigo importa-nos para a análise dos dados da tabela Excel, porque apresenta algumas limitações e a metodologia que nós pretendemos adaptar. Então, em vez de eu estar a dizer ao notebook LM que pretende-se isto assim, 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 não é? Basta eu integrar um artigo, neste caso, um artigo que já tenha essa informação explanada, no sentido de dizer que, com base nas limitações que nós observamos em termos das análises dos resultados, que foi explanado para o artigo X, neste caso este artigo, tenta-me analisar, ver, olhar de uma forma diferente, por exemplo, para os dados que foram levantados pela nossa base de dados. Por isso, nós estamos a trabalhar somente com dados e artigos que foram produzidos por nós. Isto não significa que nós não possamos trabalhar também sobre artigos que advêm de outras instituições ou advêm de outros investigadores. Neste caso aqui, vamos então voltar ao nosso notebook. Por isso, eu acredito que vocês estão todos a ver o notebook LM agora, e eu vou carregar novamente, procurar o documento
que tem tabela de resultados de todos os sítios e integrei aqui dois documentos. Um documento, que é um artigo que foi publicado, e em PDF, uma tabela com todos os resultados dos sítios arqueológicos. Ele, claro que mal eu começo a introduzir aqui informações, ele vai-me fazendo um ligeiro resumo sobre o que é que ele tem em mãos, digamos assim. E deu-lhe um título, Climate Change, por aí fora. Por isso nós até podemos chegar aqui, a este, e colocar análise de dados. Coastline é o nome do projeto, por isso estamos a falar dos dados provenientes do Coastline. Como eu estava a referir, nós podemos adicionar documentos nossos, produzidos por nós, podemos adicionar incluindo gráficos, por exemplo, e vamos também, aquilo que nós podemos também fazer é solicitar outra bibliografia, outros artigos que ele considera que possam estar relacionados com esta temática e que seja também do nosso interesse integrá-los. Eu vou colocar, por exemplo, um da Finisterra. Aliás, eu não vou pôr o Finisterra porque há um outro artigo que eu quero aqui juntar, que é da Finisterra. Eu vou referir galgamento, risco, arqueologia. Por isso, eu estou a tentar fazer mais ou menos aqui palavras-chave. Nós podemos também, em vez de colocar estas palavras-chave, nós podemos dar-me todos os artigos que estão relacionados com riscos ambientais costeiros. Por exemplo, vamos para já ver este e depois veremos o seguinte. E vamos enviar e vamos pedir para ele pesquisar. Mais uma vez, ele pode pesquisar na publicação em toda a internet ou no nosso sistema de Google Drive, onde nós possamos ter guardados todas essas informações. Vamos pedir a ele para ele ir à procura na internet de outros artigos que falem sobre este assunto. Eu estou à procura de um específico, que também foi publicado pela equipa, na revista da Finisterra. Vamos verificar. Ele fica a pensar e a partir daqui, aqui está, dá-nos o quê? Um conjunto de informações referentes à temática que lhe foi solicitada. Nós temos aqui o património arqueológico costeiro em áreas de galgamento e erosão sedimentar, que é o tal que eu pretendo. Temos um impacto ambiental e das mudanças climáticas na preservação do património arqueológico. Temos um outro artigo de património cultural de interface costeira em risco, que foi apresentado na Universidade de Coimbra. Atenção, que muitas das coisas às vezes nem sequer são artigos, são documentos, são divulgações. Neste caso, por exemplo, trata-se de uma divulgação que foi feita do nosso projeto no site do Centro de Geociências. Impacto ambiental das mudanças climáticas e preservação, vem da Discovery, impactos das alterações climáticas e aportes da oceanografia física. Por isso, ele apresenta-nos logo um conjunto de artigos, possibilidades de trabalhos, um plano especial de emergência para o risco de cheias, inundações e galgamento, que neste caso vem com certeza da APA, e do qual nós podemos selecionar todos ou selecionar aquele que nós pretendemos. E eu vou referir que eu só pretendo este, que é o artigo concreto de galgamento que está publicado na Finisterre. Atenção que se a revista não fornecer a possibilidade de fazer o download do PDF, pode acontecer que o nosso programa do notebook LM não consiga buscar o PDF e às vezes não conseguir tratar essa informação de uma forma clara, mas ele vai-nos sempre indicar aqui do nosso lado esquerdo se ele está a conseguir fazer essa análise desse documento ou não. Neste caso, vamos então importar e vamos ver o que é que ele nos diz. Como vem, ele provém da Finisterra, tem um link e conseguiu ir buscar o PDF. Se nós quisermos, por exemplo, abrir este artigo, podemos-o fazer também. Eu acho que carregando duas vezes, ele dá-nos mais uma vez um pequeno resumo do que é que se trata este artigo
E aqui há algumas informações referentes às fontes utilizadas, neste caso na tabela dos resultados. Desculpa, eu não abri o artigo em questão, agora sim. Então, chega-nos aqui, dá-nos um resumo e depois as informações referentes ao artigo. Explana-nos também aqui o artigo e as imagens sobre o mesmo. Por isso, tenho neste momento dois artigos que foram publicados pela equipa referente ao património em risco presente na zona costeira e uma tabela com todo um conjunto de dados que, como vocês veem, bem, tem desde o norte, a zona costeira, não é? Desde o norte até ao sul. Neste projeto, só excetuamos aqui a análise do Algarve, uma vez que ainda não se encontram publicados os dados da APA, por isso as zonas concretas de risco, para que nós possamos fazer uma conjugação entre os sítios arqueológicos e estas áreas que se prevê que poderão se ficar extremamente afetadas nos próximos 50 anos. Com base nisto, verifiquem que ele pega nestes documentos e ele define que estes dados foram publicados por Alexandre Figueiredo e Sara Martinville em 2024, foca-se no impacto urgente das alterações climáticas e ambientais na preservação do património costeiro, advém de um projeto com o Coastline, refere um conjunto, uma percentagem, conjunto de locais e quais são as zonas mais que detêm mais sítios que serão afetados. E eu quero pedir, porque eu quero que ele venha à tabela de resultados e que comece a desenvolver, ou que trate estes resultados, por exemplo, com base nos artigos que foram desenvolvidos, quer para as áreas de arriba, quer para as áreas mais arenosas de erosão que tenham, que provenham com as afetações no âmbito de galgamento. E, desta forma, então, eu posso começar aqui a desenvolver um conjunto de questões e a tentar que o notebook LM me auxilie a analisar estes dados. Então, eu vou dizer, com base nos dois artigos. A primeira coisa que eu vou colocar é, com base nos dois artigos sobre galgamento e arribas, por isso dois artigos, um que trata sobre uma área, outro que trata sobre outra, não é? Pesquisa as limitações metodológicas consideradas e verifica-me ou desenvolve uma análise conjunta de todos os dados. Por isso, eu pego em dois artigos que trabalharam áreas distintas, não é? E eu quero que ele me dê informação relativa, mas de uma forma conjunta destes dados. Vejam que eu ainda tenho um outro documento, que é a tabela com todos os sítios arqueológicos. Se necessário, realiza uma pesquisa mais completa e aprofundada sobre os sítios, suas tipologias, cronologias e características que estão presentes na tabela de dados. Por isso,
eu tenho um conjunto de dados, recapitulando aqui, tenho um conjunto de dados que nós analisamos, que fomos analisando, que fomos filtrando, que fomos corrigindo para retirar o máximo de entropia de redundância, por isso não termos tanto erros de repetição, nem erros que possam levar a interpretações dúbias. Temos dois artigos já publicados sobre duas áreas, duas afetações distintas, e agora eu quero que, com base nestes dois artigos e com base na nossa base de dados, ele me tente ajudar a fazer uma análise conjunta, em vez de eu estar a contabilizar um a um, de uma forma mais manual, não é? Com um cálculo mais mental. E vamos então lançar. Ele vai pensar, vai referir que está a trabalhar perante três origens. Vejam também aqui que vocês podem, conforme as questões que vocês colocarem, vocês podem ir selecionando mais ou menos documentos. Por isso, se eu quiser, eu posso retirar e posso falar com ele sem ele ir a estes documentos, como posso dizer somente para ele consultar o documento X ou o documento Y. E aqui ele foi trabalhando alguns dados de forma a dar-me uma visão mais congregada, digamos, mais de conjunto destes dados que se encontravam mais dispersos. Cada vez que ele nos dá uma informação, ele vai nos dizer, vai-nos buscar a citação concreta. Estão ali no 1, estão a ver? Os autores reconheceram que os resultados apresentados podem subestimar a verdadeira extensão do problema. Isto é uma limitação metodológica que foi considerada nos artigos. E então ele vai buscar o artigo 1, que é de Figueiredo mais 2024, que neste caso é aquele que eu trouxe para dentro do computador que fala sobre as arribas, refere é com base nas limitações identificadas em nossa análise que consideramos que os resultados que seguem podem subestimar a verdadeira extensão do problema, visto que há razões para crer que a proporção de locais em risco é bem superior ao apontado. Para mitigar esta lacuna, e considerando a possibilidade de perda de informações relevantes devido às características dos registros, desenvolvemos uma abordagem analítica baseada nos seguintes critérios. Só foram analisados os sítios em zonas de interface imersos. Isto foi uma limitação que ele considerou subestimar a verdadeira extensão do problema e que nos colocou, foi buscar ao documento, a parte que nos diz isso e refere aqui em baixo qual o documento em que ele apresentou isso. No ponto 2, vejam, ele foi buscar o mesmo problema que foi observado para as arribas, foi também observado para o galgamento, e ele foi-nos buscar também essa mesma citação. Embora tenhamos identificado limitações na nossa análise, os resultados apresentados podem subestimar a verdadeira extensão do problema. Há motivos para acreditar que a proporção de locais em risco pode ser maior, quer pelo descobrimento da existência destes, comprometido pela falta de pesquisas orientadas e por aqui fora. Logo de seguida, ele diz as principais limitações metodológicas decorrem das características das bases de dados utilizadas, que têm a ver com o Endovel, proveniente do PCIP, e dos critérios de análise estabelecidos. O que significa que ele, com base nas informações das limitações metodológicas que existem em qualquer trabalho, há trabalhos que vocês podem dizer assim, nós não temos estes obstáculos, essas limitações, mas atendendo, neste caso, nesta pesquisa em concreta, atendendo a estas limitações, eu quero perceber um pouquinho mais. Eu quero que ele me ajude a explorar os problemas, não é? E com base nesses problemas e nos resultados que nós fomos observando, com toda a listagem dos sítios arqueológicos presentes nesses locais, me dê possibilidades de análise, me abra, digamos, o leque de hipóteses e me ajude a interpretar os dados. Então, no que diz respeito à parte das limitações das bases de dados, ele refere que a representação geográfica é limitada. O ponto geográfico usado, por exemplo, para a localização dos sítios, todos nós sabemos, às vezes é um ponto, mas isto não corresponde ao sítio arqueológico. O sítio arqueológico é uma dispersão de vestígios, às vezes estruturas, de contextos, mas que numa base de dados, num sistema de informação geográfico de relação intersite, normal de,
de intersite, sim, nós às vezes temos somente um pequeno ponto, não é? Um GPS, que não corresponde à exata dimensão de cada um dos sítios. E então, esta representação geográfica é limitada. Nós podemos ter sítios, por exemplo, que é aquilo que me está a dizer, podemos ter sítios que o ponto pode estar fora, a localização do GPS pode estar fora dessa zona de afetação direta das alterações ambientais, mas parte do sítio arqueológico estar dentro dessa área. Por isso, isto é uma limitação da nossa análise. Nós temos que conhecer melhor os sítios, por exemplo, para conseguir perceber a totalidade da afetação em concreto. Mais uma vez, ele explica e vai buscar informações referentes e diz-nos exatamente de onde elas provêm. Mais uma vez, de um artigo e também de outro, quer de um artigo, quer de outro. E aqui a mesma coisa. Falta de precisão e atualização. Refere ele outra questão que é uma limitação dos nossos trabalhos. Muitos dos sítios arqueológicos foram inventariados no século passado, há mais de 20 anos. Nessa altura, a localização geográfica às vezes nem era feita com recursos GPS, eram feitas com levantamentos de campo, aproximações, às vezes cartas militares 1 para 25 mil, que nos dava logo, num ponto, um erro de 250 metros, não é? Por isso, é mais uma limitação. Terceiro ponto, a discrepância entre a localização e o risco. E mais uma vez aqui, ele também nos vai buscar essas limitações que estão trabalhadas quer num artigo, quer no outro. Depois ele disse, então eu fiz duas perguntas. Uma com base nas limitações, não é? Eu quero que ele analise as limitações e depois, com base nessas limitações, me comece a olhar para os dados de uma forma completa. Então ele refere que no ponto B, critérios de amostragem e classificação, que existem restrições das amostras, as amostras são todas realizadas até 100 metros da linha de costa, há foco em determinado tipo de áreas específicas. Neste caso, um dos artigos aponta para ribas, o outro artigo aponta para áreas arenosas e de galgamento. E depois ele vai buscar o quê? Ok, muito bem, conhecendo as arribas, os dados que estão explanados neste artigo, das arribas, e os dados que estão explanados na zona de galgamento, vamos olhar para isto como num sentido de ter uma totalidade dos dados. E vejam que, sem grande esforço, eu vou deixar estes dois artigos disponíveis para vocês, poderem também olhar para eles e ficarem com uma melhor percepção, porque vocês, aqui eu estou-vos a dar-vos, a fazer a análise e o trabalho da plataforma, mas será interessante vocês perceberem um artigo e outro para entenderem depois todas as potencialidades do próprio programa. Por isso, neste caso, o que é que ele refere? Que existe um subconjunto de 486 sítios, e que destes 189, no caso das arribas, encontram-se em risco. No caso do galgamento e erosão sedimentar, ele refere que são 57 sítios arqueológicos. Por isso, ele vai buscar dados de um, dados ao outro e dá-me isto numa tabela de uma forma muito clara, referindo que estamos perante 246 sítios arqueológicos, sendo que 214 estão em alto risco, 22 são assumidos como risco médio, 10 são assumidos como risco baixo. Claro que aqui existem às vezes sítios arqueológicos que estão em risco e que estão afetados quer pelo desabamento de ribas, quer por erosão de galgamento. Então nós podemos estar aqui a observar alguns destes sítios, estamos a contabilizá-los duas vezes, porque eu fui buscar os dados presentes nas arribas e os dados presentes no galgamento. Com base nisto, o que é que ele nos refere? Dos sítios analisados, a grande maioria está em risco alto. Em zonas de arriba, cerca de 96%, entre 175 de 189. Nas áreas arenosas, 86% dos 57 riscos estão também em risco elevado de destruição nos próximos 50 anos. Sendo que destes 39 estão em risco, lá está, em risco alto. Os 214 sítios
identificados em ambos os contextos geomorfológicos, representa uma preocupação grave para a preservação do património cultural costeiro. Por isso, quer nas áreas de arribas, quer nas áreas de galgamento, ambos são graves. Vejam que ele está a pegar em vários artigos, está a pegar na tabela dos nossos resultados, que ele também vai mais à frente, porque eu fiz, digamos, uma continuidade da nossa questão, ele vai fazendo conforme a nossa questão é colocada. Vocês vão ver que ele vai juntar tudo e vai auxiliar-nos na interpretação. Na distribuição geográfica, por exemplo, ele refere que o Conselho de Odmira é todos o mais afetado. Nós já sabíamos isso e já tínhamos referido isso num dos artigos. Representado por 52 sítios, segue-se Peniche, segue-se Sines, segue-se Sesimbra, segue-se Cascais e Sintra. Nas áreas de galgamento e erosão sedimentar, a zona centro de Portugal está mais sujeita a inundações e galgamentos. E depois, ele, mais uma vez, ele sempre vai buscar estas informações aos artigos nas citações correspondentes. Por isso, aquilo que nós estamos aqui a fazer não é um trabalho como às vezes vocês pesquisam no GPT, que lançam artigos que não existem, que lançam dois que não aparecem. Tudo aquilo que está aqui são artigos que vocês trabalham, são dados de tabelas que vocês desenvolvem e que pretendem ir um pouquinho mais a fundo, cruzando informações que às vezes vocês não estar sequer a ver da melhor forma. É sempre útil termos outras perspectivas. Mais uma vez ele refere, falei de que eu queria que ele pegasse na tabela de dados, por isso aquilo que ele está a fazer agora é trabalhar a nossa tabela de dados, e que ele pegasse a nossa tabela de dados na parte das tipologias, nas cronologias em risco, e nos desse algumas informações sobre o assunto. Então, refere ele que em ambas as tipologias costeiras, galgamento ou arribas, tal como está na nossa tabela de dados, que nós temos áreas de arribas, áreas de galgamento e por aí fora, os tipos de afetações, a pré-história é o período mais afetado. E ele, mais uma vez, ele vai buscar essa informação, inclusive às figuras em que representam esta situação. No caso das tipologias, a grande maioria dos sítios a risco, em zonas de arriba, são estações de ar livre, e continuam, seguem-se as estruturas de habitat ou sem fortificação. No âmbito das cronologias, mais uma vez ele refere que também é a pré-história, sendo que na parte do galgamento, aqui nas faixas de arenosa, os sítios, mais uma vez também da pré-história, também são eles que estão mais evidentes na possibilidade de afetação. Terceira análise. Análise aprofundada dos sítios em risco, sobretudo com base na tabela de dados. E ele vai buscar a tabela de dados anexa, permite verificar a diversidade de sítios, tipologias e critérios de risco utilizados para ambos os contextos, arribas e galgamento. Os sítios de risco alto representam uma maior urgência de intervenção. Mais uma vez, ele agora está, sobretudo com base nesta, vai cruzar todos estes dados com as limitações e com as tipologias e as cronologias que nós lhe pedimos, não é? Sítios em zonas de arriba são classificados como faixas de salvaguarda para terra e mar ou na área de instabilidade potencial, com base na tabela de dados. E, mais uma vez, ele apresenta-nos informação. E refere que temos aqui alguns topónimos que ele colocou. O Val Pardo 1, o Concheiro de São Julião, a Boca do Inferno, Foz da Ribeira de Morgavel, Santuário Alto da Vigília, são zonas de arriba que estão em risco elevado. Então, ele vai aqui, mais uma vez, buscar-nos e referir-nos que tipo de sítios são. Sítios em zonas de galgamento. Estes sítios são classificados com base nas faixas de salvaguarda da erosão costeira, galgamento ou inundação. Então, ele assume a Vila Praia de Ângora, é um exemplo deste género, a Praia de Carcavelos é outro, o Monumento de São Torres é outro, o Forte Santa Catarina, a Praia da Ribeira por aí fora. E refere: a análise conjunta reforça que o problema da preservação do património costeiro em Portugal é vasto e urgente, afetando sítios de todas as épocas, desde o Paleolítico até as estruturas da época contemporânea, mas com uma vulnerabilidade crítica concentrada nos sítios da pré-história. Por isso, ele está a fazer-nos uma análise agora de conjunto. A classificação de riscos não depende
apenas da proximidade geográfica, mas também da tipologia e resistência dos vestígios. Por isso, nós achamos esta interpretação interessante, mas não fiquem só pela primeira. O ideal é nós criarmos, desenvolvermos aqui um diálogo com a inteligência artificial que nos permitem ir mais fundo na análise dos nossos dados. Se nós quisermos guardar esta informação que ele nos apresentou, nós podemos, ou não, nós devemos chegar aqui e dizer guardar a nota. E vocês vão ver que assim que nós guardarmos a nota, ele vai gerar e vai dizer que uma primeira nota de análise está aqui. E nós podemos continuar a desenvolver o nosso trabalho de estudo, de relação, de discussão com a plataforma. E neste caso, por exemplo, pretendo saber quais são os sítios fortificados, por isso com fortificação, não é? Fortificados em zonas de galgamento. Menciona-me todos os locais presentes na tabela de dados que apresentam características de risco alto e de uma tipologia associada a fortificações. E mais uma vez, eu quero saber, quero ir mais fundo, quero que ele me dê agora, porque ele fez-me ali um pequeno resumo, não é? Eu quero que ele me dê agora uma informação mais completa. Então ele diz-me que a sua consulta foca-se fortificações, não é? E somente nas zonas de galgamento e com uma classificação de risco alto. Ok, então vamos aqui tentar perceber quais são os sítios que ele refere que estão associados a fortificações e que apresentam um alto risco de inundação. Em algumas questões, verifiquem que o período cronológico que ele veio buscar é o Paleolítico, Medieval Cristão, Moderno. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o fator de que muitos destes sítios, como é, por exemplo, o caso do Forte de Âncora, ele tem vestígios desde o Paleolítico até à época moderna, ou contemporânea, não é? Mas nós, na nossa base de dados, atendendo à apreciabilidade dos locais, nós colocamos uma informação, filtramos a informação no sentido de ele nos dar os sítios arqueológicos que fossem mais antigos. E então é por isso que nós temos aqui este período principal, vejam que é um período principal de trabalho, não é? Que neste caso aparece Paleolítico, Paleolítico. Então temos aqui um forte, outro forte, São João, uma muralha em Sesimbra, somente de locais associados a galgamento. Atenção, refere este. Embora os sítios de Caminha levem um nome forte, a sua tipologia principal na base de dados que está registada, onde nós fomos buscar, está como estação de ar livre. Ele chama-nos, inclusive, a atenção, olha, nós temos aqui um topónimo que parece ser de uma fortificação, né? Mas que ela está definida como estação de ar livre. Devemos incluir, devemos excluir, consideramos, atendendo a que eu disse que criou tipologia de fortificações e a tipologia está de estação de ar livre, ele assumiu como chama-nos a atenção, mas não nos integra. Então, traz-nos aqui mais um conjunto de notas. Notas sobre a classificação de risco para fortificações. É importante notar que a metodologia do projeto considerou a resistência da estrutura, afeta a classificação do risco, mesmo em zonas de alta vulnerabilidade. E mais uma vez vai buscar onde é que nós referimos essa questão com base nestes dois artigos. O critério de risco médio integra especificamente sítios localizados a uma proximidade inferior a 100 metros das áreas de risco, mas que possuem vestígios mais recentes ou construções mais resistentes. Ele está-nos a dar o quê? Critérios, está-nos a dizer, atenção que também, em alguns casos, ainda que estejam
muito próximos da zona de costa, vocês assumiram que se trata de risco médio, porque é uma fortificação. Consideram risco alto, muito alto, se por acaso, em termos de inundação, de alagamento, o sítio arqueológico tiver estruturas mais perecíveis. E fala aqui do Forte Santa Catarina, um exemplo, a zona de Sesimbra, por isso ele vai-nos buscar todos estes dados. O Castelo de São João, por aqui fora. Imaginemos que diz assim: hum, vamos tentar que ele pense um bocadinho fora da caixa. Com base nos artigos em discussão, apresenta-me outras possibilidades de limitação que eu não esteja a ver, ou melhor, que não tenham sido mencionadas e façam sentido na análise destes dados. Vamos ver o que é que ele nos responde. Por isso, agora o que eu quero é que ele pense um pouquinho fora da caixa, por isso que me vá buscar outro tipo de limitações metodológicas. Nós já tivemos a ver algumas, não é? Nomeadamente o fator da localização por ser um ponto e da dispersão dos vestígios, o fator das resistências das estruturas, o fator da falta de atualização de alguns dados, mas eu posso até não ter noção, não é? De algumas limitações, não estar a ver essas limitações e nós podemos ir trabalhando com os nossos dados e vejam que nós já temos os nossos dados, com os nossos dados e usarem a inteligência artificial para ela nos auxiliar a interpretar os resultados. E refere com base nos artigos e na metodologia de escrita, que detalha nas fontes de dados AP, Endovel e IPC e os critérios de amostragem, é possível inferir limitações metodológicas adicionais. Vamos lá ver o que é que nos diz. Primeiro, o foco é exclusivo no interface terrestre. Isto, espetacular. Primeiro, aquilo que nós, por opção própria, não é? Definimos que nós só iríamos trabalhar os sítios em risco na área terrestre até 100 metros. E ele coloca-nos, mas isto é uma limitação, porque vocês, ainda que estejam a tentar analisar os sítios costeiros, existem locais que são do nível do património submerso que vocês não estão a analisar, só estão a analisar aquilo que está fora da Terra. É claramente uma limitação opcional, no nosso caso, mas uma limitação do nosso trabalho. E refere que existe aqui algumas implicações, segundo ele. Por isso, ele apresenta somente análise nas zonas de interface imersa terrestre. Implicação. Esta restrição ignora o património arqueológico submerso ou subaquático, que pode estar diretamente adjacente à linha de costa e que é igualmente afetado pelas alterações climáticas. Os autores reconhecem explicitamente que as alterações dos parâmetros químicos da água, e vai-nos buscar algumas coisas, como o aumento da acidificação, a desoxigenação dos oceanos, têm consequências significativas para a preservação dos vestígios arqueológicos submersos, orgânicos e inorgânicos. Porque isso num dos artigos está lá explanado. Mas, na verdade, nós não fizemos essa análise. Por isso, nós não tivemos em conta os sítios subaquáticos. Dado que o projeto é conduzido por entidades ligadas ao Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático, né, a exclusão metodológica destes sítios representa uma limitação na avaliação do impacto total do clima no património costeiro marítimo. Estão a ver que ajuda-nos, inclusive, a interpretar limitações, a analisar os resultados, como eu estava a referir ainda há pouco, a ver um pouquinho fora da caixa. Mas outro ponto de limitação que ele apresenta. A heterogeneidade e desatualização extrema dos contextos arqueológicos.
Embora a falta de atualização geral do endovélico, dados que são provenientes até 2022, não é? E a falta de precisão da geolocalização sejam mencionadas como limitações, onde é que ele vai chegar? A extrema variação na data do último trabalho arqueológico nos sítios incluídos é uma limitação que afeta diretamente a validade e a classificação de risco. Certo? O que significa que uma proposta interessante que nós podemos usar num trabalho futuro associado ao Coastline é ir para o campo e confirmar sítio a sítio, e então termos os dados concretos referentes a todos os elementos que foram inventariados. Implicação. Por que que ele diz que isto é uma limitação? A tabela de dados revela que muitos sítios classificados como de risco alto foram registados ou tiveram o seu último trabalho de campo realizados há décadas. Dá-nos um exemplo. Vila Praia de Âncora, em 1980. Lavadores, 1932, o sítio. Forninha, 1894. Matosinhos, Praia de Agudela, 1942. A avaliação da vulnerabilidade de um sítio a eventos ambientais atuais, não é? Previsto para os próximos 50 anos, tem que ser analisada em vestígios e em contextos que têm que ter, naturalmente, que sejam relativamente atualizados. E isto é interessante. Ele limita, neste caso, a capacidade dos investigadores de avaliar a sua situação real. Eles até podem já ter sido completamente destruídos. E nós estarmos a considerar de que, isto é potencialidade, nós nem sequer sabemos se em determinado tipo de situações já não ocorreram causalidades, não é? Que levaram à afetação implícita destes locais. Mais uma limitação: a ausência de estudos quantitativos nacionais prévios e falta de recursos humanos. Ele define como uma limitação. Os autores sublinham que, apesar da percepção geral da problemática, não existem grandes estudos de um ponto de vista quantitativo que ofereçam conhecimento da realidade portuguesa. Implicação: a ausência de estudos quantitativos obriga o projeto a operar com uma base de referência institucionalmente limitada. E estamos aqui a dizer, vocês disseram, mas é melhor reforçar isto. Baseando-se apenas nos dados disponíveis na APA e do PCIP. Esta lacuna é uma lacuna de estudo, de investigação, que tem que ir mais fundo. Não pode estar somente baseada nestes dois sistemas ou plataformas, reflete uma limitação estrutural da entidade de tutela, onde a falta de recursos humanos direcionados para o levantamento destas questões limita também o volume e, sobretudo, a qualidade dos dados. Se houvesse um investimento adequado em prospecções arqueológicas orientadas para o risco costeiro, a base de dados seria mais completa e atualizada. Continua, dependência exclusiva de mapas de risco da APA. A dependência direta de uma instituição que diz o que é que está risco alto ou risco médio ou risco baixo. O que significa que falta de revisão por pares, que naturalmente neste caso aqui nós assumimos que é uma instituição que está da proteção da natureza, não é? Que está, e da ambiental, que está a analisar todos estes dados, que definiram a existência de todas estas zonas que estão afetadas e que serão afetadas nos próximos 50 anos. Poderíamos ter outra instituição, para além desta, a verificar os mesmos dados e nós a cruzarmos estas informações. E por aqui fora. Por isso, como vocês veem, só para ficarem aqui com um exemplo de trabalho que eu acho que poderá ser muito útil para quem, sobretudo, está a trabalhar com bases de dados, com inventários, com análise de resultados, usem a inteligência artificial de uma forma inteligente e, neste caso aqui, o notebook LM é uma possibilidade bastante interessante. Claro que, se vocês, por exemplo, imaginemos, quiserem adicionar outros tópicos, procura todos os artigos sobre riscos ambientais e património cultural que eh, tenham sido publicados
associados à costa portuguesa. Vocês vão ter todo um conjunto de outras listagens de outros artigos que vocês podem selecionar todos. Agora, aquilo que nós vamos fazer é um pouquinho diferente. Vamos pegar em todas estas fontes que ele apresenta por aqui fora. Estão a ver que ele vai buscar também os mesmos artigos presentes, o relatório do programa da APA, os relatórios ambientais da Universidade do Minho, metodologias de risco costeiro nos cenários de alterações climáticas, por isso, até mais no âmbito ambiental, eu vou dizer, eu quero que tu importes tudo, vamos importar tudo, incluindo legislação. E aqui vocês vão ver que alguns ele consegue ir buscar, e esta informação ele traz para dentro deste trabalho, e outros não. Eu vou só guardar esta nota. Mais uma vez, guardei esta nota também. Ele vai ficar ali com a informação desta nota guardada. Vou guardar já agora a anterior, também de trabalho. E como vocês veem, alguns deles eu trouxe para dentro da plataforma, consegui buscar os outros PDFs. Outras informações ele conseguiu também integrá-las. Estes dois aqui, estes dois repositórios, vamos ver se eles conseguem também integrar. Aguardar mais um pouco. Aquilo que eu falei há pouco, por exemplo, no caso do repositório da Universidade de Lisboa, ele não conseguiu ir buscar. Nós teríamos que ir, se achássemos este artigo interessante ou esta informação interessante, teríamos que ir ao repositório, ver se é disponibilizado o PDF ou não, ou procurá-lo por outro meio, para poder integrar aqui. E com base nisto, imaginemos agora com todos estes dados, eu vou solicitar, faz-me. Imaginemos que agora faço esta questão. Ajuda-me a desenvolver dois textos, ou um texto, pronto, vou colocar aqui um texto que integre os resultados conjuntos e totais da tabela de dados disponibilizada, de forma a poder integrar como conclusão da nossa discussão e análise. Se necessário, usa os artigos anexos para dar sustentabilidade a algum resultado ou conclusão. Por isso, ele pode ir buscar, inclusive, dados sobre um projeto, sobre as alterações climáticas, um resultado ou conclusão de defesa sobre as alterações climáticas e ambientais. E vamos pedir, ele vai nos buscar agora 13 origens. E vou-lhe então
pedir para ele me colocar e me fazer um pequeno resumo da nossa discussão, do nosso trabalho, para eu ficar com esses dados, por exemplo, até utilizá-los num póster, não é? Mais uma vez, temos que aguardar. E chega-nos então a esta situação. A análise conjunta dos dados arqueológicos costeiros, com base nos critérios estabelecidos pelo projeto Coastline, revela um cenário de vulnerabilidade crítica e urgente para o património em Portugal, devido aos intensos processos de erosão, galgamento, instabilidade, por aqui fora. E ele vai buscar, mais uma vez, informação a artigos. Neste caso, até foi, mais uma vez, um de nós. Coloca aqui três pontinhos, o que significa que são bem mais, por exemplo, do que aqueles que estavam inicialmente relacionados. Vamos voltar novamente aqui. Dos 486 sítios arqueológicos, ele refere que 246 encontram-se em risco. O que é que ele está a fazer? Ele está a pegar na tabela de dados, está a pegar nos dados que estavam explanados nos arribas, nas zonas de galgamento, e está-nos a dar conjuntos de dados, está-nos a dar informação, está a cruzar toda esta informação que nós tivemos a trabalhar. Foram identificados 189 sítios de risco, 39 dos sítios estão na faixa costeira de 100 metros. Destes 175 sítios, 96% estão classificados como risco alto. A tipologia é estações de ar livre. Os concelhos mais afetados são Odmira, Peniche e Sines. A maioria dos sítios em risco está localizada na faixa de salvaguarda da terra, com 61%. Em áreas de galgamento e erosão sedimentar, foram analisados 57, 39 estão em risco, corresponde a 86% dos sítios arqueológicos. E o maior risco neste litoral está diretamente relacionado à erosão costeira e ao recuo da linha de costa, cerca de 66%. A análise cronológica demonstra que o período mais afetado é o da pré-história, que tem também estruturas mais perecíveis, não é? Nos sítios em faixa arenosa, os locais são de paleolítico, mesolítico, neolítico e calcolítico, são 59%. Dá-nos aqui uma chamada de atenção. Tais contextos pré-históricos com estruturas e materiais dispersos e perecíveis são particularmente vulneráveis aos impactos. Ameaças às alterações climáticas e ambientais das costas costeiras. Os resultados quantitativos validam a defesa da urgência de intervenção perante um contexto de aceleração das dinâmicas ambientais. E, mais uma vez, estão a ver que ele vai buscar também, sempre, vai-nos fazendo sempre as citações. A linha de costa portuguesa, que já experimenta uma situação grave de problemas de preservação, mais uma vez ele foi buscar outros artigos, que por acaso também foi o da Arriba, está sujeita, deixa lá ver, este é outro artigo que nós colocamos aqui, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, está sujeita a fenómenos geomorfológicos e climáticos extremos que comprometem a integridade do património. A aceleração da subida do nível do mar, o nível médio global do mar aumentou e vai-nos buscar esta informação. Esta informação, com certeza, tem uma série de informação, advém, com certeza, de estudos de impacto, sobretudo ambiental. Maior intensidade e frequência até 2100. A intensidade dos fenómenos, fatores erosivos. O litoral português é um ambiente muito dinâmico. Mais uma vez, vem da Discovery este. Caracterizado por um elevado déficit de fornecimento de sedimentos, do Quaternário Environmental of Geoscience, e que refere a exposição de condições de elevada agitação marítima e eventos climáticos, a estabilidade das arribas, e com base nisto referem numa conclusão a convergência dos dados arqueológicos com os estudos ambientais da APA obriga a uma resposta estratégica de adaptação e antecipação, conforme preconizado pelo Grupo de Trabalho do Litoral. Por isso que, e ali, mais uma vez, quem é que refere esta informação.
O modelo estratégico do POC visa a prevenção e a redução dos riscos costeiros e a vulnerabilidade às alterações climáticas. O que é que ele nos está aqui a fazer? Com base em outros artigos, em informações que nós colocamos aqui, que têm a ver com trabalhos ambientais, trabalhos referentes à parte das alterações climáticas, previstos e desenvolvidos pela APA, pelos grupos de trabalho que estão neste momento afetos, sobretudo, à parte ambiental. Ele cruza estes dados agora com os nossos resultados do património cultural que nós obtivemos. E refere-nos à identificação destes 246 sítios arqueológicos, com ressalva para os resultados que subestimam a extensão real do problema que está sofrido, não é? Demonstram a necessidade de uma gestão integrada do património, direcionando recursos para mapeamento e monitorização, por isso ele vai buscar depois agora as nossas limitações, no sentido de nós encontrarmos as melhores estratégias, não só para nós avançarmos no nosso trabalho, não só para nós encontrarmos soluções que às vezes até poderíamos não estar a equacionar, não é? Mas também para permitir incrementar os dados e alavancar estas nossas análises dos resultados e das tabelas da base de dados, dos dados da base de dados que nós colocamos aqui para podermos analisar. Deixo, digamos, isto para vocês poderem trabalhar. Verifiquem que deste lado, na parte do estúdio, vocês têm um conjunto de informação muito interessante que vos permite fazer outro tipo de análise. Por exemplo, o resumo de áudio de tudo aquilo que nós estivemos aqui a desenvolver, um resumo em vídeo que ele vai buscar algumas dinâmicas para nós trabalhar, um mapa mental desta discussão. O mapa mental da discussão eu acho que é bastante interessante, porque busca pronto, procura as limitações, traduz para. Nós até podemos tentar, o problema é que isto demora algum tempo, mas podemos tentar pedir-lhe um mapa mental para nós termos uma noção concreta do que é que nós tivemos aqui a discutir. Um resumo áudio, eu acho que é excelente. Nós queremos fazer uma aprendizagem, por exemplo, sobre algo, ou passar essa informação para um colega. Nós podemos fazê-lo e ouvi-lo enquanto estamos a conduzir, uma mensagem simples que pode ser passada pelo WhatsApp, pelo telefone. Podemos, inclusive, fazer um conjunto de perguntas referentes mais para o uso de estudo, ou um conjunto de cartões de estudo com base em algumas informações para nós não nos esquecermos de alguns números de resultados. Um relatório específico com base na análise destes resultados também é possível. Nós vamos colocar aqui agora um mapa mental, só para nós ficarmos com esta última noção. E a partir daí, de nós vermos depois um mapa mental, eu deixo-vos a explorar toda esta plataforma. Vamos aguardar então que o mapa mental gere. Uma das particularidades deste programa é que nós deveríamos conseguir ver quanto tempo é que demora a fazer estas coisas. Olha, até foi relativamente rápida neste caso. Também uma outra questão que eu acho que quero aqui deixar-vos é que vocês podem partilhar esta pasta de análise com outros colegas, com grupos de elementos da equipa, não é? Ou com outros colegas que estejam da mesma forma a fazer análise de resultados para, por exemplo, virem a publicar convosco. Vamos então ver aqui a análise estratégica. Ele apresenta-nos esta análise estratégica que passa pelo. Deixa eu ver, eu queria ver isto em mais elevado. Por isso ele começa por aqui, assume desta análise estratégica fatores críticos para a decisão. Dentro dos fatores críticos para a decisão, ele refere a existência de erosão costeira e galgamento, conservação da natureza e biodiversidade, a economia, zona costeira e a governança. Por exemplo, dentro da erosão costeira e galgamento, uma análise tendencial e uma análise SWOT. Vamos ver o que é que ele disse da análise SWOT. Como pontos fortes, conhecimento científico, base de trabalho para a defesa e envolvimento de todas essas informações. Como pontos fracos, por exemplo, elevado déficit sedimentar, degradação, alta
a exposição de frentes urbanas. Algumas ameaças também, aumento da pressão demográfica, fenómenos naturais extremos. Isto, vejam que ele está a fazer isto com base em quê? Em 13 fontes. Imaginemos que eu, e que todos estes elementos que estão aqui, ele vai nos colocar, por isso ele está a cruzar os nossos dados e a fazer todo um mapa mental conjuntamente com todos os dados que se apresentam. Mas eu, por exemplo, eu não quero este, eu vou fechar esta parte e vou referir que pretendo só que ele faça esta análise mental com base nos, nos nossos artigos. Por isso é este, qual é o outro? Este aqui e a nossa tabela de resultados. E vou pedir, com base no estúdio, que ele me faça um mapa mental referente, mas somente com a informação daquela que nós estivemos aqui a discutir, com base nestes três fontes. Vamos aguardar mais uma vez. Também o fez bastante rápido. E o que é que eles nos o que é que ele coloca aqui como informações? Políticas de património arqueológico costeiro, projeto Coastline, objetivos de metodologia, fatores de ameaça e alterações climáticas, resultados de vulnerabilidade do património e estratégias de salvaguarda e ações urgentes. Abrindo, vejam que ele, por exemplo, foi buscar um dos artigos, como está em brasileiro, ele foi buscar esta informação com a forma brasileira de escrever património, não é? Que património não se escreve assim em português. Projeto Coastline, o que é que ele nos refere? O que é o projeto? Temos um objetivo principal, que, segundo ele, é recolher locais arqueológicos em zonas de risco ambiental a 100 metros da costa. Ele deve ter aqui, vamos pôr isto menor, da linha de costa. Se nós abrirmos, ele diz mitigar impacto das alterações climáticas e estabelecer prioridades de ações e estratégias de salvaguarda. Fontes de dados até 2022. Estas fontes de dados provêm da Agência Portuguesa do Ambiente e do Endovélico do Património Cultural IP. Mais uma vez, critérios de análise. Quais foram os critérios de análise? Estamos a falar somente de sítios imersos, colocam-nos aqui, não é? Assinalam-nos. Uma distância até 100 metros da linha de costa, classificação de risco, de ribas e do litoral arenoso. Risco elevado, risco laranja, risco médio e risco baixo. Limitações da nossa análise. Chega-nos aqui. Por isso, ele diz-nos aqui a ribas e litoral arenoso, que é a zona de galgamento. Limitações da análise, subestimação da extensão real do problema, representação geográfica apenas um porto, não área total, ou apenas um ponto, não área total, registros, falta de utilização e precisão geoespacial, exclusão, as fozes do rio e a zona do Algarve, por exemplo, também foi excluída. Não está ali presente, não está ali essa informação. Fatores de ameaças climáticas, processos ambientais dinâmicos, situação geomorfológica da costa portuguesa, que por sua vez é dividida em 48% são ribas rochosas, 42% são áreas baixas e arenosas, intensificação do fator erosivo, ameaças das zonas específicas, zonas de arriba e litoral arenoso. Quais são os processos ambientais e dinâmicos? A erosão costeira, a subida do nível do mar, os eventos climáticos, os impactos nos oceanos. E com base nisto tudo, resultados. Arribas, 188 novos sítios em risco, 175 em alto, risco alto, distribuição do riba de risco por faixa, ele diz-nos no que diz respeito a dois tipos. A maior parte é na faixa de salvaguarda para a terra, menor parte para na faixa de salvaguarda para o mar. Conselhos mais afetados: Odmira, Peniche, Sines. Se nós quisermos, nós estamos aqui e podemos ter um mapa mental de todo o resumo de toda a discussão que nós estivemos aqui a ver. No caso do que diz respeito ao galgamento, 39 sítios, 10 sítios em risco médio, 8 sítios em risco baixo, total de risco médio elevado, 86%, risco mais comum é a erosão costeira, com 66%. Depois, vulnerabilidade cronológica e tipológica, que foi as coisas que nós tivemos aqui a ver. Mais uma vez,
a parte das cronologias mais afetadas, ele refere, é a pré-história, sobretudo paleolítica e mesolítica, e apresenta-nos os sítios. Quase que, com base nesta discussão, nós conseguimos formatar uma, um desenvolvimento de trabalho com os nossos elementos da equipa, no sentido de dizer, então, olha, nós estivemos a ver as nossas tabelas de dados às vezes possuem 1.000, 10.000, 100.000 registros, e nós queremos ter uma análise e às vezes trabalhar 100.000 registros, trabalhar 10.000 registros, às vezes 1.000 registros, já é uma dor de cabeça. Neste caso, por exemplo, estamos a falar de cerca de 500 registros, não é? São 486 sítios, são 500 registros. Se nós fôssemos a contabilizar um a um, demoraríamos imenso tempo. Com base no uso da inteligência artificial, como vocês podem ver, nós podermos alavancar, poupar tempo do nosso trabalho e não significa que estejamos a defraudar o sistema, nós estamos a utilizar ferramentas que são relevantes para nos auxiliar no nosso trabalho. Se nós, e terminando por aqui, para a aula não ser tão extensa, já foi, provavelmente podemos até dividir esta aula em nas duas aulas síncronas, mas para não ser tão extensa, neste caso temos a necessidade, vejam que depois, dentro do mapa mental, se vocês carregarem num dos itens, que é a necessidade de abordagem integrada e multidisciplinar, ele vem e dá-nos a informação daquilo que nós tivemos aqui a discutir, de forma a permitir também termos uma melhor percepção para a discussão, para a análise desta informação do mapa mental que trabalhamos aqui com esta plataforma. Qualquer dúvida, o meu e-mail é alexfiga@ipt.pt. Podem sempre enviar-me um e-mail, estarei sempre disponível para vos ajudar. Estou também disponível para vos orientar em trabalhos, em ajudar-vos a chegar um pouquinho mais longe nas vossas teses de doutoramento. Entrem em contato comigo. O meu telefone também está disponível na página do módulo. Por isso, qualquer informação que precisem extra, estejam à vontade. Espero que realmente isto vos seja útil, porque acredito que é bastante pertinente e acho que se nós aprendermos a trabalhar e a utilizar todas estas ferramentas de novas tecnologias que estão ao nosso dispor, nós conseguiremos sempre avançar mais no nosso trabalho e desenvolver mais e mais estas várias conexões, análise dos resultados e as conclusões que possamos vir a ter com os nossos trabalhos, sobretudo trabalhos de campo, de inventário e de análise de dados. Até à próxima.